Gente, bom dia. Bom dia. Caprichado para a gente energizar o ambiente mais do que já está. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento do doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. A alegria que eu estou sentindo agora não tem palavras para descrever, não. O convite, o carinho das pessoas, só que eu não posso perder essa oportunidade. Pedro Lobo está aí ainda? Você percebeu pela propaganda que o teu time vai para o rolete, né? Sugestão de amigo, não deixa a bola pingando para corintiano, que a coisa é feia. Não deixa. Deixar tá nisso. Complementando então a explanação extraordinária do Pedro, nós vamos conversar um pouquinho sobre fome e sede de justiça. Lá no texto do evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 6, diga-se de passagem, as bem-aventuranças pelas quais Jesus inicia aquele sermão que para muitos é o maior código moral da história da humanidade, a ponto de Mahatma Gandhi dizer que se toda a bibliografia sagrada, religiosa do mundo se perdesse e nós conseguíssemos conservar o Sermão do Monte, nada se perderia. Mahatma Gandhi, não sendo cristão, percebeu o que muitas vezes nós cristãos não percebemos. O Sermão do Monte, ele é apenas e simplesmente um resumo de todo o Evangelho. E Jesus inicia esse sermão pelas bem-aventuranças. E no versículo 6, Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. E aí surge a pergunta: qual o modelo de justiça do qual nós deveremos ter fome? A justiça humana ou a justiça divina? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A justiça humana, ela reflete o momento evolutivo do planeta. Se nós não somos ainda, estamos muito longe de ser um mundo celeste, a justiça humana é perfeita? A justiça humana reflete o nosso momento evolutivo, e a justiça divina reflete a sabedoria do Criador. A justiça humana, ela reflete sempre o relativo, aquilo que vai mudando conforme nós vamos evoluindo, amadurecendo, e a justiça de Deus reflete o absoluto. A inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Então nós precisamos refletir sobre isso, gente. A justiça humana reflete o relativo, aquilo que passa, aquilo que muda conforme o Criador, vamos dizer assim, vai evoluindo. A justiça divina reflete o absoluto. E a justiça humana, se é criada por seres imperfeitos, a principal característica da justiça humana é ser momentaneamente imperfeita, enquanto que a justiça divina tem por característica ser absolutamente perfeita. E quando nós nos lembramos desse absolutamente perfeita, eu sempre me lembro do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo: sede perfeitos. Kardec vai discutir ali com maestria que existem dois tipos de perfeição no universo. A perfeição absoluta é característica do Criador. A perfeição relativa é meta da criatura. E o modelo de perfeição absoluta para nós, quem que é mesmo, gente? Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? A mulher também, foge do assunto, por favor. E que deve servir de guia e modelo à humanidade. O Espírito de Verdade responde? Jesus. Ele não respondeu Jesus. A gente não se apega nesses detalhes. Ele respondeu, ou eles responderam: vede Jesus. O vede, que vem do verbo ver, está dizendo o seguinte: presta atenção no que Jesus está te ensinando. Porque se ele simplesmente responder Jesus, a gente vai ter só um conhecimento a mais. Vede Jesus, olha para ele, presta atenção no que ele está te ensinando, para que um dia nós sejamos, como Pedro Lobo citou aqui, imagem e semelhança de Deus. Gênesis de Moisés, capítulo 1, versículo 26. Vamos lá? No Livro dos Espíritos, e diga-se de passagem, gente, essa é a capa original do Livro dos Espíritos, tá? Em 1857,
quando ele foi lançado com 501 perguntas, ele tinha essa capa. E lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, na chamada Lei de Justiça, Amor e Caridade, Kardec pergunta: como se pode definir a justiça? E não é definição de advogado, não é definição de juiz, não é definição da cabeça de nenhum ser imperfeito. Essa definição advém da equipe de confiança de Jesus, que nós conhecemos como Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade define a justiça como cada um respeitar os direitos dos demais. Olha como que a justiça para Deus é simples, gente. Difícil de ser praticada para nós ainda imperfeitos, mas em essência, filosoficamente, é tão simples, não é? Se eu respeitar os teus direitos, você respeitar os meus, ninguém cria problema reencarnatório para resgatar para frente, que é o que a gente faz o tempo todo. Vamos lá? E quais são as características da justiça divina, gente? Primeira característica da justiça divina que eu gosto muito de chamar a atenção é a chamada igualdade, refletida na lei de igualdade entre as 10 leis morais de O Livro dos Espíritos. Pensando na igualdade, eu gosto muito desse capítulo do livro Pão Nosso de Emmanuel, onde Emmanuel faz vários comentários sobre versículos do Novo Testamento, e cada livrinho desse tem 180 reflexões. São 4 livros, 720 reflexões. Se você ler uma por dia, você tem material para estudar quase 2 anos. E um dos capítulos desse livro, mais especificamente o 85, Emmanuel chama de "E o adúltero?". Ele está comentando aquela passagem em que os fariseus trazem uma mulher para ser apedrejada, para Jesus decidir, para Jesus opinar se ela deveria ser apedrejada ou não. Todo mundo sabe o desfecho da história, porque Jesus, com a habilidade dele, com o potencial que ele tinha, percebeu que era uma armadilha. Mas a reflexão de Emmanuel diz o seguinte: por que julgar só a adúltera? Ninguém adultera sozinho, concorda? E por que pegaram só a moça para Cristo? Alguém tinha pensado nisso? Essa reflexão de Emmanuel é extraordinária. Por que pegar só a moça se ela não adulterou sozinho? Que justiça é essa? Humana ou divina? Humana. E representada por quem? Por aqueles que tinham o papel de ser os líderes daquele povo, que estava tudo de pedra na mão. E o texto diz que quando Jesus recomendou a autoanálise, o autoconhecimento, aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra, todo mundo soltou a pedra, porque fizemos o que o coronel Pedro Lobo tocou no assunto na primeira palestra: o autoconhecimento. Se Jesus diz que pela lei de justiça eu só posso julgar na razão da minha moral, as pedras foram ao chão. E eu garanto que depois de entender isso, ninguém mais vai jogar pedra em ninguém. Nós vamos entender que nós não temos o direito de apontar o dedo. Isso é característica da justiça divina. Igualdade absoluta. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta. Vamos lá, meu filho? Perante Deus são iguais todos os homens, e homens sempre no sentido de humanidade, tá, gente? Não no sentido masculino. E o Espírito de Verdade responde ao codificador que sim, todos tendem para o mesmo fim, subentenda-se a perfeição espiritual, e Deus faz as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz, brilha para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Esse ditado, esse provérbio, o sol brilha para todos, ele está fundamentado na lei de Deus. Ele está fundamentado na lei de justiça perfeita que o Criador cria. Vamos lá? Outra característica da justiça de Deus é um equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. Porque nós temos que pensar o seguinte: se Deus usasse só a justiça, o que ia acontecer com a gente? Imperfeitos e endividados como somos, se Deus fosse 100% justiça, o que ia acontecer com a gente? A gente ia passar a vida, entre aspas, resgatando o erro, concorda? Dependendo da magnitude dos nossos erros, quantas encarnações demoraria? Mas e o contrário? E se Deus usasse só misericórdia? Ou seja, você errou, eu tenho misericórdia com você, segue teu caminho. Exatamente, ninguém progrediria, porque ele ia passar a mão na nossa cabeça perante os nossos erros. E esse não é o Deus que a doutrina espírita me mostrou, não. É um Deus de amor, mas ele espera que nós aprendamos.
para que um dia nós cheguemos a dizer, como Jesus disse, o Pai e eu somos um. Vamos lá? Outra característica da justiça divina, ela é educativa, nunca punitiva. Deus nunca quis te castigar. Deus nunca quis que nós sofrêssemos. Eu costumo dizer o seguinte: toda vez que a gente sofre, é porque o amor nos convidou a corrigir um erro e a gente não aceitou o convite, porque o amor convida. Eu costumo dizer que o amor é Jesus vindo e oferecendo a mão. Meu filho, vamos acertar o que você fez lá atrás? Infelizmente você não pode progredir com isso no teu currículo, entre aspas, em linguagem popular, na tua capivara. Lembra disso, gente? Se puxar a capivara no nível reencarnatório, sai da frente. Pois é, você não consegue progredir com isso. Mas quando nós não aceitamos o convite do amor, qual é o pedagogo que nos empurra para frente? É uma frase muito dita pelo movimento espírita: pelo amor ou pela dor. Então, quando nós não aceitarmos o convite do amor, o amor convida? Ou o amor obriga? Desculpa, a dor convida? Não. Ou a dor obriga? Eu gosto muito de comparar a dor a uma voadora do Anderson Silva. A dor é mais ou menos assim, né? Eu não aceitei o convite, o Anderson Silva vem com o pé nas minhas costas e fala: vai. A dor é isso. A dor vai refletir, gente, todas as vezes que nós não aceitarmos o convite do amor para consertar os erros. Até que a gente ame em plenitude, não mais para corrigir erro, mas para não mais errar. Perfeição espiritual. Vamos lá? Kardec pergunta, ilustrando isso, na questão 171 do Livro dos Espíritos, em que se fundamenta o dogma da reencarnação. E dizem alguns estudiosos que foi a única vez que Kardec usou a palavra dogma na codificação. Eu não saberia dizer, mas eu acho esse dado interessante para a gente fazer uma pesquisa. E o Espírito de Verdade responde para ele que o dogma da reencarnação se fundamenta na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, presta atenção no quanto Deus pode ser justo e misericordioso num equilíbrio perfeito. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. E isso derruba categoricamente a teoria do inferno ou das punições eternas. Porque se eu posso me arrepender, é porque eu posso sair do sofrimento. Se eu for ficar trancado no inferno por toda a eternidade, me arrepender para quê se eu não vou sair de lá mesmo? Concorda? Essa teoria não é compatível com a inteligência de Deus. Para que me arrepender se eu não vou sair de lá de qualquer forma? A gente só se arrepende para corrigir o erro e crescer, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles a quem não dependeu melhorares? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Eu costumo dizer, e faço coro com um grande expositor, sou fã daquele cara, Haroldo Dutra Dias. Ele fala que a teoria do inferno foi criada por gente que pensa, mas não ama. Porque quem ama não quer ver o pecador sofrer eternamente, mesmo que o pecado ou o erro seja contra a gente. Quem ama não quer ver ninguém sofrendo por toda a eternidade. A teoria do inferno foi criada por pessoas muito inteligentes, que pensam muito, mas que sentem muito pouco. Eu faço coro com ele nessa colocação. Vamos lá? E a lei humana, me ajuda agora. A lei humana, tá? A nossa, que consta aí dos códigos, dá ao criminoso recursos? Ou você é julgado, é condenado com certeza, pronto, acabou, você que se ferra? Tem recursos? Vamos dar alguns exemplos? E se eu estiver juridicamente errado nos termos, gente, me perdoe, tá? Sursis é um dos recursos. Liberdade condicional é outro. Tem gente até que fala que é a mesma coisa, não é a minha área, não sei dizer, tá? Me perdoe. A tal da delação premiada serve como recurso de um criminoso? O bom comportamento diminui a pena de um criminoso? Pois é, se a lei humana nos dá recursos, a lei de Deus nos negaria recursos? Isso é justiça, com misericórdia. Ele é justo. Mas se a lei humana, criada por seres imperfeitos, nos dá recursos, a lei de Deus não nos negaria. Então, alguns recursos da lei de Deus. Primeiro deles, o arrependimento. Vale a pena arrepender-se? Mas eu posso parar no arrependimento? Não. Nós vamos conversar sobre isso. No livro Consolador, que é um livro que eu fico muito triste quando eu descubro que espíritas não leram esse livro, uma obra-prima de Emmanuel.
411 perguntas foram feitas a esse benfeitor, e ele separou nas 3 vertentes da doutrina espírita, que o Pedro Hugo citou aqui em cima, muito bem disso de passagem: ciência, filosofia e religião, e respondeu uma por uma catalogando. E na questão que recebeu o número 182, perguntam a Emmanuel: o remorso é uma punição? Antes de ler essa pergunta, eu não saberia responder para ninguém aqui o que é o remorso, mas a resposta foi extraordinariamente filosófica e correta, porque norteou e pode nortear todos nós. O que é o remorso? E Emmanuel responde: o remorso é a força que prepara o arrependimento. Isso é uma aula de psicologia. Assim como o arrependimento é a energia que precede o esforço reparador. Isso é uma rota de reparação, gente. Com esse conhecimento aqui, ninguém vai ter problema para resgatar os seus erros. Então vamos estudar um pouquinho mais profundo? Depois do meu erro, segundo Emmanuel, vem o que mesmo? Remorso. É gostoso o remorso? Olha como que às vezes a dor é necessária para a gente sair do lugar. Só que a necessidade da dor, olha a justiça de Deus, né? A necessidade da dor, ela é relativa ao nosso nível evolutivo, porque os espíritos mais evoluídos não precisam de dor para progredir. É a gente que de vez em quando precisa de um empurrãozinho. Eu particularmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, sem abonado. Porque para a lei de Deus não tem dia de folga. Depois do remorso, o que vem segundo Emmanuel? Isso, estão acompanhando, o arrependimento. E depois do arrependimento, segundo Emmanuel, nós temos 2 caminhos. Nós temos um caminho que eu não recomendo para ninguém, chama culpa. Porque a culpa paralisa, a culpa trava a gente até em depressão se a gente deixar. Mas Emmanuel não recomenda a culpa, Emmanuel recomenda o esforço reparador. Descobriu que está errado, sentiu o remorso, sentiu o arrependimento, vá se esforçar para corrigir a sua falha. Gente, depois disso aí, a gente não pode ter tanta dificuldade assim para corrigir as faltas. Isso aqui é um roteiro. É um roteiro para a gente. Essa pergunta é extraordinária. Eu não saberia dizer o que era o remorso antes de estudar o livro Consolador. Quando eu vi isso, falei: meu Deus do céu, que maravilha. Eu erro o tempo todo, infelizmente, mas posso corrigir as minhas falhas, os meus erros. Isso aqui é extraordinário. Isso é consolador. Isso é característica do Consolador, é me dar esperança. A função do Consolador, gente, é nos dar esperança para o futuro. Deus me ama, eu vou sofrer enquanto eu tiver erros para corrigir, mas depois a plenitude da felicidade se abre para cada um de nós. Isso é Consolador. O problema, desculpem falar isso, é que o movimento espírita às vezes fica girando em torno de misticismo, de coisas que não valem a pena. Vou tocar num assunto assim, superficialmente, tá? Que diferença faz na tua vida? E o movimento espírita briga por isso o tempo todo. Que diferença faz na tua vida se o Chico Xavier é a reencarnação de Kardec ou não? Eu não estou dizendo que seja nem que não seja. Tem gente que defende que sim, outros defendem que não, eu não entro em polêmica. Mas que diferença faz isso na tua vida? Se você me provar que sim, eu provar que não, amanhã cedo, meu filho, eu vou ter que voltar para trabalhar. E tem um monte de imperfeição para corrigir. Então que diferença faz isso? É por isso que às vezes a gente poderia estar mais à frente em termos de divulgação da doutrina espírita, mas a gente perde tempo com coisas que não levam ninguém a lugar nenhum. Esse é o problema. Eu poderia citar muitos outros misticismos aqui, mas eu acho que já deu para entender o que eu quis passar, né? Então vamos lá. Depois do arrependimento, se a gente escolher o caminho do esforço reparador, a coisa vai ficar muito boa para a gente. Se eu ofendi alguém, qual é a ação do meu esforço reparador? Sermão do Monte. Reconcilia-te com o teu adversário, sem demora, enquanto estás a caminho com ele. Então a lei de Deus abriu as portas da reparação para a gente. Graças a Deus. Vamos lá? Depois do arrependimento, nós podemos citar também como recursos da lei de Deus o esforço reparador, que nós já comentamos. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Quando Emmanuel, também no livro Consolador, na questão 135, pergunta assim: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Quem criou, gente? Dá para mudar um pouquinho a pergunta, facilita um pouquinho para ser mais didático. Quem criamos o mal? Quem fomos? Então vamos ver como é que é esse esforço reparador?
na maneira de Emmanuel enxergar, ele responde assim: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade, a nossa imperfeição, em foco de ações contrárias a essa lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Mas André, onde que está o esforço reparador? Ele vem agora. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Esse é o esforço reparador. Esforço reparador, gente, significa consertar o que nós quebramos. Emmanuel está dizendo que existe uma harmonia sublime. Deus tem planos para nós. Sabe quando a gente sofre? Quando a gente descumpre os planos de Deus e resolve fazer os nossos planos. Se os nossos planos não baterem com o de Deus, a coisa vai complicar. É isso que ele está dizendo. Esforço reparador, gente, é consertar os elos sagrados de uma harmonia divina. Deus espera que a gente progrida, mas a gente fica puxando o freio de mão. E às vezes bota até um calço debaixo da roda, né? Que é para não sair do lugar nem com bomba, nem com reza brava. Apesar de falar em reza brava dentro de evento espírita, causa polêmica, né? Às vezes a pessoa, tem gente que vai levar isso ao pé da letra. Não leve isso ao pé da letra. Outro recurso da lei, da lei divina: pagamento parcelado. Pedro Lobo brincou e citou as Casas Bahia. Lembra? Pois é, pensa o seguinte: imagina se Deus cobrasse todas as nossas dívidas de uma vez só, sem recursos e sem parcelamento. Alguém conseguiria? Quase impossível. Eu só vi Paulo de Tarso fazer isso, porque ele abraçou o trabalho de uma forma. Aliás, Maria Madalena também, está no livro Boa Nova. Eles abraçaram o trabalho com uma vontade, com uma determinação que nós não damos conta. Mas para nós dá? Não, porque no fundo a gente não quer de verdade. Então imagina isso: sem recurso e sem parcelamento. O que seria? Mais ou menos isso aqui. Não pense nas suas dívidas financeiras, tá? Mantenha o equilíbrio vibratório. O ambiente espiritual está extraordinário. Esquece suas dívidas por alguns instantes. Vamos pensar nas nossas dívidas morais, combinado? Maravilha, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, já que o arrependimento é um recurso da lei de Deus, vamos falar sobre ele. Lá no livro dos Espíritos, na questão 990, Kardec pergunta se o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual. Quem me ajuda? Eu posso me arrepender agora encarnado ou eu preciso desencarnar para poder enxergar melhor? Olha a resposta de Kardec: no estado espiritual, em essência, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então, se nós iniciarmos desde já o nosso processo de evangelização, nós ampliamos a capacidade de discernir o bem e o mal. Então eu posso me arrepender desde já, sem precisar procurar os planos maiores para enxergar o meu erro. Gente, isso não é extraordinário? A gente pode começar a corrigir as faltas agora, porque nós espíritos temos mania, não sei se isso acontece aqui na região de vocês, na minha tem muito. Na próxima encarnação eu resolvo. Tem aqui também? Que coisa! Então vamos lá. Questão 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Um espírito do ponto de vista maior, porque eles têm muito mais facilidade para enxergar as situações do que a gente, que está atrelado a um corpo. Com essa facilidade, qual a vantagem de se arrepender? E o Espírito de Verdade responde a Kardec: desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. Então arrepender-se do lado de lá significa o quê? Meu Deus, me deixa voltar para corrigir. Só que às vezes a gente volta e erra um pouquinho mais, até que um dia a dor, até que um dia a gente cansa de sofrer. E para fechar o raciocínio, na questão 992, Kardec pergunta: qual a consequência do arrependimento no estado corporal? Gente, por que arrependimento é bom para nós que estamos encarnados? E o Espírito de Verdade responde extraordinariamente: fazer com que já na vida atual o Espírito progrida, se tiver tempo para reparar suas faltas. Todo mundo aqui tem tempo para reparar falta? Estamos esperando o quê? A dor.
Está esperando a dor. Muito bem. Ótimo. Está correto. Por favor. Muito bem pensado. Nós estamos esperando a dor voar nas nossas costas. Tipo o Anderson Silva. Não, vamos começar a trabalhar, vamos começar a entender. Por mais que seja difícil para nós, ter que olhar para o espelho e falar assim: não, eu errei. Esse é um movimento tenebroso para a maioria de nós. Admitir erro, para a gente orgulhosa, como pelo menos a maioria de nós, eu não sei se tem orgulho com esses lados aqui, mas lá na minha região está complicado. Admitir erro para nós, gente, é um esforço complicadíssimo. Mas se a gente fizer isso, a gente começa a reparar os erros desde já. Vamos lá? Portanto, Deus leva em conta o nosso arrependimento? Sim ou não? Sim. Os encarnados, viu, gente? Os encarnados estão falando, mas eu preciso da participação de vocês. É suficiente o arrependimento? Vamos nos lembrar de novo da obra básica das obras básicas. Na questão 642 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Porque arrepender-se, em essência, é apenas deixar de fazer o mal. É suficiente? Resposta extraordinária. Preparem as orelhas, inclusive do perispírito. Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Aonde eu deixar de ajudar e a pessoa sofrer consequências mais graves, em parte a responsabilidade é nossa. Por isso eu vou repetir o que o Pedro Lobo falou. Deus vai perguntar para cada um de nós o que fizemos dos nossos filhos. Não pensa que ele errou, a responsabilidade é só dele, não. Em parte é nossa também, porque Deus nos confiou esses espíritos nesse processo de reeducação, de reencarnação e de educação desses espíritos. Vamos lá? E o Código Penal da Vida Futura, que para mim é a parte mais extraordinária do livro Céu e Inferno, que está sendo homenageado aqui por estar comemorando 150 anos. Eu gosto muito dessas duas imagens aqui, porque cada um de nós vai encontrar exatamente aquilo que plantar. Então, se você quer uma paisagem dessa, plante o bem. Se nós queremos, né, vamos nos colocar. Mas se a gente começar a plantar errado, olha o que nos espera, simbolicamente. Simbolicamente. Vamos lá. No item 33 do Código Penal da Vida Futura, Kardec diz assim: em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses três princípios. Kardec fez um resumo dos 32 artigos anteriores. Por que ele fez esse resumo, gente? Isso, os encarnados agora, por favor. Por que ele fez o resumo? Duas coisas. Primeiro, do mesmo jeito que Kardec resumiu o Código Penal de 32 em um, Jesus fez mais ou menos o mesmo movimento. Alguém lembra disso? 613 mandamentos da lei de Moisés. Ele reduziu a 2. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas eu tenho uma interpretação muito minha, e se ela é minha, ela é umbralina. Eu costumo dizer que Kardec fez o item 33 porque a maioria de nós não vai ler os outros 32 nem se pagar. Então ele resume, e quem se interessar vai ler os 32. Mas está difícil. O que diz o item 33 do Código Penal da Vida Futura? Primeiro artigo: o sofrimento é inerente à perfeição. Inerente é naturalmente ligado a alguém, alguma coisa. Explicando para qualquer mortal entender: o espírito imperfeito sofre. Planta errado, colhe através da dor. Aliás, planta errado e não aceita o convite para resgatar sem dor, para resgatar através do amor. Então, se você, meu querido, é imperfeito, encare a dor com bons olhos. Se você não sofre, se você é perfeito, muito obrigado por ter vindo aqui. De coração, eu agradeço a sua presença, mas eu sei que você não está aproveitando nada, você já sabe tudo das duas palestras, e daqui a pouquinho você vai voltar para o céu. Mas se você é imperfeito como eu,
Aprendamos a olhar a dor com outros olhos, que é o que eu vou falar no final. Nada mais, nada menos daquele princípio que para mim mostra, para mim esse princípio reflete a lei de Deus em toda a sua sabedoria. O princípio de causa e efeito. Justiça significa, você vai colher exatamente o que você planta. Gente, não existe justiça maior que essa. Isso é uma